dia, vamos continuar a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Liberdade no deserto. As águas de Mara. Esse é o capítulo 15 ainda, nós vamos finalizar ele agora. As águas de Mara. Depois logo que Moisés fez partir os israelitas... Depois logo que Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho, espalharam 3 dias pela solidão e não achavam água. Enfim chegaram a Mara e não podiam beber das águas de Mara, porque eram amaras. Por isso, a este lugar lhe foi posto um nome bem congruente, qual é o de Mara, que quer dizer amargura. Então, murmurou o povo contra Moisés, dizendo: que haveremos nós de beber? Porém, Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou um pau que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu certos preceitos e certas ordenanças, e ali tentou ele o povo, dizendo: se tu obedeceres à voz do Senhor e obrares o que é reto diante de seus olhos, se obedeceres aos seus mandamentos e guardares todos os seus preceitos, eu vos não ferirei com enfermidade alguma com a que feriu o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Depois que vieram os filhos de Israel e Elim, onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras, eles acamparam ao pé das águas. Agora capítulo 16. Tendo toda a multidão dos filhos de Israel, as queixas, né? Tendo toda a multidão dos filhos de Israel partido de Elim, veio para o deserto de Sim, que é Elim e Sinai, ao 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito. E todos os filhos de Israel, estando neste deserto, murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo-lhes: prover a Deus que nós fôssemos mortos no Egito pela mão do Senhor, quando lá estávamos assentados ao pé das panelas de carne e comíamos quanto pão queríamos. Por que nos trouxeste vós a este deserto para matardes aqui de fome todo o povo? As codornizes. Então disse o Senhor a Moisés: eu estou para vos fazer chover pães do céu. Saia o povo e apanhe eles o que bastar para cada dia, porque eu quero experimentar se ele caminha pela minha lei ou não. Ao dia 6º, ajunte-se esses pães e o que se há de guardar em casa. E eles apanhem dobrado do que é costume nos outros dias. Então disseram Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: esta tarde saberei vós que o Senhor é quem tirou do Egito, e amanhã pela manhã verei vós brilhar a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Pois no tocante às pessoas de nós, os dois, quem somos nós para que vós murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, dizendo: esta tarde vos dará o Senhor carne para comerdes, e amanhã ele vos fartará de pães, porque ele ouviu as palavras de murmuração que vós proferistes contra ele. Pois quanto a nós, quem somos nós? Não é contra nós a vossa murmuração, mas contra o Senhor. Disse também Moisés a Arão: dize a todo o ajuntamento dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ele ouviu a vossa murmuração. Quando Arão estava ainda falando a todo o ajuntamento de filhos de Israel, olharam eles para a parte do deserto, e eis que de repente aparece a glória do Senhor na nuvem. Ora, o Senhor tinha falado a Moisés, que lhe tinha dito: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel e dize-lhes: vós comerei esta tarde carne e amanhã vos fartarei de pães, e vós sabereis que eu sou o Senhor Deus. À tarde, pois vejo um número sem número de codornizes que abriram todo o campo, e pela manhã também todos os arredores do campo foram carregados de orvalho. E estando a superfície de terra coberta dele, viu-se aparecer no deserto uma coisa miúda, como pisada num grau, que se assemelhava àqueles pequenos grãos de geada branca que caem sobre a terra. O que, tendo visto os filhos de Israel, disseram uns para os outros: Manou, isto é, que é isto? Porque não sabiam o que era. E Moisés lhe respondeu: este é o pão que o Senhor vos deu para comerdes. O maná. Eis que o Senhor ordena: cada um apanha dele o quanto lhe for necessário para comer. Tomai um gomor para cada pessoa, conforme o número daqueles que houver em cada tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel. Apanharam do maná uns mais, outros menos. E tendo-o medido um por gomor, nem o que tinha juntado mais tinha mais, nem o que tinha juntado menos tinha menos. Cada um se achou com o que podia comer. Moisés lhe disse: nenhum deixe nada para amanhã. Mas eles não lhe deram ouvidos, e tendo alguns guardado do maná para outro dia, ele se achou o gafo de bichos e todo corrompido, do que Moisés agastou contra eles. Cada um, pois, colhia todas as manhãs quanto lhe era necessário para comer, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. Ao 6º, colheram eles dobrado, isto é, colheram 2 gomores para cada pessoa, e todos os príncipes do povo vieram dar parte disso a Moisés, o qual lhes disse: isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de
sábado, cujo descanso é consagrado ao Senhor. Fazei, pois, o que tendes de fazer, cozei o que tendes de cozer, e tudo que ficar de hoje guardai-o para amanhã. Tendo eles feito como Moisés ordenara, não apodreceu o maná e nem se acharam bichos nele. Disse-lhes ainda Moisés: comei-o hoje, porque é sábado do Senhor, e vós não o acharei hoje no campo. Colhei-o, pois, os 6 dias, mas o dia 7º é o sábado do Senhor, por isso nele não se achará maná. Chegando, que foi o 7º dia, saíram alguns povos ao apanhá-lo e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando não haveis vós de querer guardar os meus mandamentos e a minha lei? Considerai que o Senhor mandou observar o sábado e que para isso vos deu ele ao 6º dia dobrado sustento. Cada um de vós, logo que fique na sua tenda no 7º dia, não saia dela. O povo, pois, observou o descanso do sábado no dia 7º. Agora faz muito sentido esse lance aqui. Deus quer que a gente se aproveite só porque é necessário. Se passar, não é necessário. Pro sustento. Isso não quer dizer não viver de coisas boas, quer dizer de viver do necessário das coisas boas. Não guardar dinheiro, eu acho. Guardar, acumular. Sei lá. Enfim, né? Continuemos. E os israelitas deram este sustento o nome de maná, e ele parecia-se como a serpente do coentro. Era branco, de um gosto semelhante ao pão assado com mel. Ainda Moisés disse mais: eis aqui, disse o Senhor, enchei um gomor de maná e ponde-o diante do Senhor para se conservar a memória dele nos tempos vindouros, e para que se saiba qual foi o manjar que eu vos sustentei no deserto depois da vossa saída do Egito. Disse então Moisés a Arão, não é Araão, é Arão, 2 As, né? Um vaso, toma um vaso, mete nele tanta quantidade de maná quanta pode caber num gomor e põe numa reserva diante do Senhor, para que ele se conserve nas gerações futuras, segundo a ordem que eu acerca disso recebi do Senhor. E a Arão pôs este vaso no tabernáculo para lhes conservar. Os israelitas sustentaram-se do maná 40 anos, até que o tempo da sua chegada a um país cultivado. Eles se serviram deste mantimento até a entrada nas primeiras terras de Canaã. O gomor, porém, é a 10ª parte de um efi. Água de um rochedo. Tendo-se partido, pois, os filhos de Israel do deserto de Sim, e tendo feito todas as suas mansões nos lugares que o Senhor lhe havia apontado, eles acamparam em Rafidim, onde não havia água para dar de beber ao povo. Perdão, tem hora que eu atropelo as palavras, mas eu não vou. Então tornaram eles a murmurar contra Moisés, dizendo: dá-nos água para bebermos. Moisés lhe respondeu: por que murmurai vós contra mim? Por que tentais o Senhor? O povo, pois achando-se nesse sítio atormentado de sede, sem água, queixou-se altamente de Moisés até lhe dizer: por que nos fizestes tu sair do Egito para agora nos fazer de morrer de sede a nós, nossos filhos e as nossas bestas? Gente, que povo reclamão, realmente, eu também sou, né? Porque não tem lógica. A segunda vez que esse povo reclama de ter saído do lugar que tá sendo escravizado. Tem lógica. Isso é o que a gente faz todo dia. Oh, Senhor, eu vou aprender a parar de reclamar. Perdão. É com respeito. É muito, mas é porque não é lógico. Uai, mano, é a segunda vez que eu vejo o cara chegar aqui e falar pra ele que ele não. Pra que ele tirou ele de lá? Por que ele não ficou, ué? Perdão, peraí. Me como, pô. Até me perdi aqui. Ai, vamos lá. O bom tá mandando ir pra frente, o bom reclamando. Ai, que foda. Peraí. Vamos lá. Clamou então Moisés ao Senhor e lhe disse: que eu fazer a este povo? Pouco falta que ele não me apedreje. E o Senhor disse a Moisés: caminha diante do povo, leva contigo algum dos anciãos de Israel, toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai até a pedra de Horebe.
Eu me acharei lá contigo, tu ferirás a pedra e dela sairá água, para que o povo tenha onde beber. Fez Moisés então diante dos anciãos de Israel que o Senhor lhe havia ordenado. E ele chamou este lugar de tentação, aludindo aos queixumes dos filhos de Israel, e a que eles tentaram dizer ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não está? Mais uma vez ele prova a sua existência ali para eles. Faz brotar água de onde não tem. E aí, quer ver? Daqui a pouco eles vão reclamar de novo. Vitória sobre os amalecitas. Entretanto, Amaleque veio a Rafidim a pelejar contra Israel. Então disse a Moisés a Josué: escolhe homens e vai pelejar no alto contra Amaleque. Pelejar é batalhar, né? Trabalhar para vir. Eu amanhã serei no alto do outreiro, sendo a vara de Deus na mão. Fez Josué o que Moisés lhe tinha dito e pelejou contra Amaleque. Porém, Moisés e Arão e Urir subiram ao cume do cuteiro, e quando Moisés tinha as mãos levantadas, ficava Israel vitorioso, mas se abaixava um pouco, era Amaleque o que levava melhor. Entretanto, as mãos de Moisés era a mesma batalha, né? Entretanto, as mãos de Moisés pesavam-lhe, pelo que tomaram uma pedra, e tendo a posto por baixo de Moisés, este se assentou nela, e a Arão e Hur se sustiram as mãos ambas as partes. Assim as suas mãos não se cansaram até o pôr do sol. Josué, porém, fez fugir Amaleque e passar o fio da espada ao seu povo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto num livro, para servir de monumento e fazei ouvir a Josué, porque eu hei de extinguir a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou ali um altar e pôs a ele este nome: o Senhor é minha glória, porque a mão do Senhor disse ele se levantará do seu trono contra Amaleque, e o Senhor lhe fará guerra ao decurso de todas as gerações. Pois é, né? Muita guerra nesse Primeiro Testamento, né? Muito pau, muita morte, credo. Visita de Jetro a Moisés. Não sei se acho que é Jetro porque não tem acento. Então, visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Madian, era sogro de Moisés. Tendo ouvido tudo que Deus tinha feito a favor de Moisés e do seu povo de Israel, e como tinha feito de sair do Egito, tomou a Séfora, mulher de Moisés, a qual lhe tinha remetido a seus 2 filhos, um dos quais se tinha chamado Gersão, por seu pai ter dito: eu fui viandante numa terra estrangeira, e outro Eleazar, por seu pai ter dito: o Deus, meu pai, foi o meu defensor, e ele me salvou da espada do faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, ter com ele, trazendo sua mulher, seus filhos ao deserto, onde tinha feito acampar um povo junto ao monte de Deus. Ele mandou dizer a Moisés: eu, Jetro, teu sogro, venho a ti com tua mulher e teus filhos. Moisés, tendo ido encontrar com seu sogro, se abaixou profundamente diante dele e o beijou. E eles se cumprimentaram, significando desejar ao outro toda sorte de felicidades. Feito isto, entrou Jetro na tenda de Moisés. Aí tá vendo? Entrou Jetro na tenda de Moisés. Volta. O qual contou ao seu sogro todas as maravilhas que Deus tinha obrado contra o faraó e contra os egípcios a favor de Israel, todos os trabalhos que tinham padecido no caminho e de que maneira havia o Senhor livrado. Jetro se alegrou de todas as graças que o Senhor fizera a Israel e de que tivesse tirado o poder dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, e que salvou o seu povo o poder do Egito. Agora conheço que o Senhor é grande sobre todos os deuses, pois ele assim o castigou a soberba e grande sobre todos os seus deuses, pois ele assim o castigou a soberba e a insolência com que os egípcios tinham tratado o seu povo. Jetro, pois, sogro de Moisés, ofereceu a Deus holocaustos e hóstias, e a Arão todos os anciãos de Israel vieram comer pão com ele diante do Senhor. Conselho de Jetro a Moisés. Ao outro dia, assentou-se Moisés para dar-se audiência ao seu povo, que apresentava diante dele, desde pela manhã até a tarde. E o seu sogro, tendo visto tudo o que ele fazia ao povo, disse-lhe: que é isso tu que fazes ao povo? Por que estás tu assentado e todo o povo esperando desde pela manhã até a tarde? Moisés lhe respondeu: é que o povo vem a mim para ouvir e pronunciar a sentença de Deus. E quando entre eles sucede haver alguma diferença, vem ter comigo para que eu lhes mostre os preceitos e a lei de Deus. Não fazes bem, disse Jetro. Estás fatigado, sem propósito, tu e este povo que vive contigo. Este trabalho é sobre tuas forças, e tu só não poderás aturar. Mas ouve-te o que vou te dizer e o conselho que vou te dar, e será Deus contigo. Presta-te ao teu povo naquelas coisas que dizem a respeito a Deus, para expores ao Senhor os requerimentos do povo, para lhe ensinares as cerimônias e o modo com que devem honrar a Deus, o caminho por onde devem andar e as obras que devem fazer. Mas escolhe dentre os do povo uns tantos homens
Poderosos que temam a Deus e que sejam amigos de verdade e inimigos da avareza. E constitui o número destes homens uns chefes de 1000, outros de 100, outros de 50, outros de 10, cuja ocupação seja fazer justiça ao povo em todo o tempo, mas que reservem o teu conhecimento dos negócios de maior suposição e julguem somente os mais pequenos. Desta sorte, o peso que te oprime virá a ser mais leve, sendo repartido entre outros. Se fizeres isto, eu te digo que cumprirás com o mandamento de Deus. Poderás ser capaz de executar as suas ordens, e todo este povo voltará em paz para sua casa. E aí surgem as classificações de hierarquia. Moisés, tendo ouvido isto, fez tudo o que seu sogro lhe sugeria, e tendo escolhido dentre o povo de Israel homens de valor, constituiu os príncipes do povo, para nos governar isso na terra, né, que eu estou querendo explicar. Né? Aí começa para poder ajudar. Realmente, o trabalho tem que ser. E tendo escolhido dentre o povo de Israel homens de valor, constituiu os príncipes do povo, para uns governarem 1000, outros 100, outros 50, outros 10. Tudo isso é feito em nome de Deus, é coisa boa. Aí vem o homem que faz a cagada, né? Porque parece que a gente mora lá na parte que sai. Ah, gostar de escorregar no tobogã pra lá. Moisés, tendo ouvido isso, fez tudo que seu sogro sugerira, e tendo escolhido no povo de Israel homens de valor, constituiu os príncipes do povo, uns para governar 1000, outros 100, outros 50, outros 10. E esses faziam justiça ao povo em todo o tempo, mas davam conta a Moisés de todos os negócios mais difíceis, sentenciando ele somente os mais fáceis. Depois deixou Moisés retirar-se o seu sogro, o qual partindo se recolheu para sua terra. Aliança no Sinai. Manifestação divina. Ao terceiro dia do mês da saída dos israelitas do Egito, chegaram eles ao deserto de Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegado a este deserto, acamparam-se no mesmo lugar, e Israel pôs as suas tendas bem de frente do monte. Depois subiu Moisés ao monte para falar a Deus, porque o Senhor chamou o alto do monte e lhe disse: Eis aqui o que o Senhor Eis aqui o que o Senhor chamou do alto do monte e lhe disse: Eis aqui o que tu hás de dizer à casa de Jacó, e por que hás de anunciar aos filhos de Israel. Vós mesmos vistes que eu fiz aos egípcios, e de que modo eu vos trouxe com a águia que traz os seus filhos sobre as suas asas, e que eu vos tomei por meus. Se vós logo ouvirdes a minha voz, e observando o pacto que fiz convosco, eu vos tomarei por meu povo particular, com preferência a todos os outros povos, porque a toda a terra é minha, e vós sereis o meu reino sacerdotal, e uma nação santa. Eis aqui que tu hás de dizer aos filhos de Israel: Moisés, pois tendo descido, fez ajuntar ancião e expor-lhes tudo o que o Senhor lhe tinha mandado que lhe dissesse. E todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor disser, faremos. Referiu a Moisés ao Senhor as palavras do povo, e o Senhor lhe disse: brevemente virei a ti numa nuvem escura para que o povo me ouça falar contigo e te creia para sempre. Depois que Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo, ele disse: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã. Lavem os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro povo sobre o monte Sinai. Tu te designarás em rodas aos limites do povo e lhes dirás: guardai-vos, não subai no monte, nem vos chegueis às suas faldas. Todo o que tocar no monte morrerá. Não o tocará a mão do homem, mas ele será ou apedrejado ou aceteado. Quer seja ele besta, quer seja ele homem, não há de mais viver. Quando a trombeta começar a ouvir-se, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte, foi ter com o povo e o santificou. Depois de todos terem lavado seus vestidos, ele lhes disse: estai aparelhados para o terceiro dia e não vos chegueis às vossas mulheres. Chegado que foi o dia terceiro, quando já era muito dia, eis que se começaram a ouvir trovões e veio-se fuzilar o ar. Uma nuvem muito espessa cobre o monte. Soa a trombeta com um grande estrondo, e o povo que estava no campo todo fica passado de medo. Então fez Moisés abalar do campo para que se irem encontrar com o Senhor, e eles ficaram ao sopé no monte. Todo o monte Sinai estava cheio de fumo, porque tinha descido o Senhor a ele no meio dos fogos. E aí se elevava o fumo ao alto, como de uma fornalha, e todo o monte metia terror. O som da trombeta também ia se aumentando pouco a pouco, e era já mais forte e mais penetrante. Moisés falava a Deus, e o Deus lhe respondia. E o Senhor, tendo descido sobre o monte Sinai, o mesmo cume do monte, chamou Moisés ao mais alto dele. E tanto que Moisés lá chegou, o Senhor lhe disse: desce e adverte o povo, não suceda
perdi aqui. Não suceda que pelo desejo de ver o Senhor passe ele dos limites e pereça um grande número dele. Os sacerdotes também que se chegarão ao Senhor se santifiquem, se não suceda que eles o fira de morte. Respondeu Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, visto que tu mesmo me ordenaste expressivamente, dizendo: põe limites ao redor do monte e santifica-o. O Senhor lhe disse: vai e desce, depois subirás tu e Araão contigo. A Arão. Mas os sacerdotes e o povo não passem dos limites, não subam onde está o Senhor e não suceda que ele os mate. Desceu depois Moisés até onde estava o povo e contou-lhe tudo o que Deus ali havia dito. Na minha concepção, eu acredito que é devido à luz, devido a bastante energia, provavelmente há algo aí, né? Achei interessante esse negócio aqui do fundo. Quer dizer que isso aqui pode explicar, então, esse é o capítulo 19, né? Então, quer dizer que aqui pode se explicar. Por isso que o tabaco é um dos primeiros defumadores do mundo. Pessoal, eu vou explicar isso aqui no meio do vídeo para que fique um pouco mais completo, às vezes, porque assim, eu venho fazendo leituras de livros espirituais, não só de livros, não só a Bíblia, tem outros livros aí, vão ter mais, mas é porque a minha ideia é ler, passar a leitura. Então, assim, esses livros, existem alguns aí que já tá até os do Espiritismo, esse da Bíblia aqui, eles têm codificações que eu digo que eles têm como se fossem, né, indicações, por exemplo, são os capítulos, os versículos, que também em outros livros lá que eu tô lendo, teve isso também, que são as questões, né, as perguntas. Então, assim, são perguntas. Eu não leio colocando, por exemplo, agora eu tô lendo o capítulo 19, eu tô mais exatamente no versículo 20. Mas eu não vou ficar falando isso aqui, porque a minha ideia nesse canal não é passar esse tipo de leitura, por exemplo. Então, assim, é para que você lê, que você entenda, claro que depois vai ter especificado aí, que tá, capítulo tal até tal, então vai ter como você se nortear, porque eu coloco os títulos todos, mas eu não coloco numerações. Só pra ficar claro, porque às vezes o pessoal pensa, porque ela não sei onde capítulo tá e tudo. Então, se você vê ali no canal que tá lá, capítulo tal a tal, você vai estar dentro deles. Então, assim, se você vê, por exemplo, agora eu tô lendo aqui Aliança do Sinai, a unidade 4, que é na Aliança do Sinai. O capítulo 19 é sobre a manifestação divina. Depois vão vir os 10 mandamentos. Então, assim, eu vou lendo pelos capítulos, sem códigos, para me facilitar, tá? Vamos voltar aqui. E o Senhor tem descido sobre o monte Sinai, sobre o mesmo cume de monte, chamou Moisés ao mais alto dele. E quando Moisés lá chegou, o Senhor disse: desce e adverte o povo que não suceda. Peraí, deixa eu ver aqui que não. Eu já li essa parte aqui, vou voltar. Desce, pois, Moisés, onde estava o povo, e contou-lhe tudo o que Deus lhe tinha dito. Os 10 mandamentos. Agora nós vamos chegar nos 10 mandamentos. Né? Depois falou o Senhor nesses termos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito na casa da servidão, e não terá deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que acha nas águas embaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, e o Deus forte, zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e que faz misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma em vão o nome do Senhor de seu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tem para fazer. O sétimo dia, porém, é o dia de descanso consagrado ao Senhor Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, ou tua escrava, ou tua besta, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra, que o Senhor teu Deus há de te dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertencer. Lembrando que esses aqui são os 10 mandamentos do Primeiro Testamento. Que aqui tem, nem são só 10, né? Aqui estão
17. O temor de Deus. Ora, o povo ouvia trovões e o som da trombeta e via relâmpagos e o monte coberto de fumo. Como estavam passados de medo e de pavor, deixaram-se estar de longe. E eles disseram a Moisés: Fala-nos tu, que nós te ouviremos. E não nos fale o Senhor, não suceda que morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque o Senhor veio para provar e para imprimir em vós o seu temor, a fim de vós não pecardes. O povo ficou mais longe, e Moisés se chegou à escuridade em que Deus estava. Unidade 5. Código da Aliança. Leia acerca dos altares. Disse outrosim o Senhor a Moisés: Dirás mais aos filhos de Israel: Vós bem vistes que eu vos falei do céu. Não os farei para vós nem deuses de prata, nem deuses de ouro. Far-me-eis um altar de terra, e ofereceis em cima dele os vossos holocaustos, vossas hóstias pacíficas. Onde o meu nome for lembrado, eu virei a ti e te abençoarei, se tu me edificares em algum altar. Isso foi uma aliança de Deus, falando para erguer um altar de terra. E logo antes aqui, ele fala também, no mesmo lugar, é lógico que tem coisas da época, mas é no mesmo lugar, ele também fala sobre não colocar nada em ouro e prata. Não precisa de muita coisa, né? Eu virei a ti e eu te abençoarei. Se tu me edificares algum altar de pedra, não o edificarás de pedras cortadas, porque ele ficará poluto, se vos empregardes na sua fábrica o cinzel. Até as pedras do altar não precisavam de nada. Ele queria isso. Não subirás por degraus ao meu altar, para que se não revele a sua torpeza. Gente, por que ninguém lembra dessas partes da Bíblia, né? A hora que tá lá em cima nos altarzão lá, subindo essa escada, pedindo os trem. É todas que eu tô falando que eu vejo. Não tem ninguém acima. É só Deus. O direito dos escravos. Eis aqui as ordenações de justiça que tu proparás ao seu povo. Se tu comprares um escravo hebreu, ele te servirá 6 anos, e ao 7º dia sairá forro de graça. Ele se irá. Peraí, eu tô torpeza. Esse aqui agora nós estamos lendo o direito dos escravos. Eu vou até reler. Eis aqui as ordenações das justiças que tu proporás ao povo. Direitos dos escravos. É bem irônico, né? E ao 7º dia, mas é da época, ele se irá de tua casa com o mesmo vestido com que tinha entrado nela. Se tiver mulher, também sairá com ele. Mas o Senhor lhe deu mulher, e ele teve dela filhos e filhas. A mulher e os filhos serão do seu senhor, e ele, escravo, sairá com seu vestido. Se o escravo disser: Eu tenho amor ao meu senhor, à minha mulher e aos meus filhos, não quero sair a troco de ficar forro, seu senhor fará compadecer diante dos deuses. E depois, tendo-o chegado à porta e às ombreiras, lhe furará a orelha com uma sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. Se alguém vender a sua filha para ser criada de servir, esta não sairá como costumam sair as escravas. Se ela desagradar aos olhos do amo, a quem for entregue, ele porá em liberdade. Mais uma vez não quis ter consigo, mas a poderá vender a algum povo estrangeiro. Se o amo a casou com seu filho, tratá-la-á como de ordinário se tratam as filhas. Mas se ela depois casou com seu filho com outro, casou-se ele seu mas se ele depois casou seu filho com outra, dará primeiro o necessário para o seu casamento e para o seu vestido, e não lhe negará o prêmio da sua virgindade. Se ele não fizer essas 3 coisas, sairá a moça de graça sem ele lhe pedir dinheiro algum. Um pouco confuso, né? Algumas coisas da época também, porque esse negócio de escravo e tal, né? Fim de qual escravidão que foi, então? Né? Aquela coisa que é só pra uns. Homicídios e lesões corporais. Mas não, eu tô fazendo piada, perdão, foi com respeito. Todo que... Mas tem que interpretar, né, cara? Tem que interpretar, tem isso, tem jeito. Todo que... homicídios e lesões corporais. Todo que matar de caso pensado um homem será também morto. Se ele o matou sem lhe ter armado traição, mas porque Deus o fez cair entre as suas mãos, eu vos apontarei um lugar onde ele poderá se refugiar. Todo que matar um homem de caso pensado e depois de lhe ter armado traição, eu vos arrancarei do meu altar para que morra. Todo que ferir o seu pai ou sua mãe, morra.
Aquele que furtar um homem hebreu e o vender para escravo, convencido deste crime, morra. O que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, morra. Se dois homens se travarem de razões e um ferir o outro com pedra apunhalada, e o ferido não morrer, mas ficar precisado a estar de cama, se depois de se levantar e andar por fora, firmado-se no seu bordão, aquele que o feriu será dado por inocente, mas ficará obrigado a pagar perdas e danos à medida do tempo em que o ferido não puder trabalhar, e dar-lhe tudo que despendeu os médicos. Pensando bem aqui, agora eu tô parando pra pensar, se a gente for aplicar essas coisas aqui hoje, muitas delas ainda valem, mas se a gente trocar as coisas, né, assim, a gente vem transcrevendo pra cá, porque olha só o que ele tá falando aqui com relação a essas coisas de machucar, de fazer, hoje estão na lei. Você tem que prestar contas quando, tipo assim, se você causa um acidente, machuca alguém, que as pessoas têm que, se ela te cobrar, você tem que prestar contas, você tem que pagar as ajudas, os cuidados, está dentro da lei. Não pode omitir, né? Então, nós não estamos tão, assim, não é tão louco, né? A gente tem que entender que a Bíblia, que essas coisas são livros aqui que foram escritos, mas são todas ideias, né? Então, assim, faz algum sentido pra caramba em alguns momentos. Alguns já foram, são livros antigos, né? Alguns já foram, algumas passagens contam apenas a história, né? Outras ainda se aplicam de forma melhorada. Se algum ferir o seu escravo ou sua escrava com uma vara e eles lhes morrerem nas mãos, será tratado como culpável desse crime, mas se eles sobreviverem ou 2 dias, não ficará sujeito à pena, porque o seu escravo é o preço do seu dinheiro. Se 2 homens brigarem um com o outro e um deles ferir uma mulher pejada, que veio a parir uma criança morta, ficando ela viva, será condenada a pagar quando ordenarem os arbítrios. Mas se a mãe morreu da ferida, dará por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, nódoa negra por nódoa negra. Isso aqui já é, né? Pau no pau, né? Hoje não é assim, mas não, galera. Tem que, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem porque aqui antes da vida de Jesus. Então, assim, mas né? Antes da vida de Jesus era assim. Se um ferir no olho ao seu escravo ou sua escrava e os deixar gáseos, dar-lhe a carta de alforria pelo olho que lhes tirou. Se lhes cair um dente, também porá livres. Também os porá livres. Por isso que eu vou lá. Se um touro ferir com suas pontas um homem ou uma mulher e eles morrerem, disso aprejar-se-á o touro, não lhe comerá a carne, mas o senhor do touro será inocente. Se o touro é já de tempos avezado a amarrar, e o dono, tendo sido disso advertido, não o mandou estar encurralado, se este animal matar um homem ou uma mulher, o touro será apredejado e o dono matá-lo-ão. Se lhes permitir que rima a vida ao preço de dinheiro, estará obrigado a dar por ela tudo que se lhe pedir. Se esse touro ferir com as suas pontas um rapaz ou uma rapariga, o dono estará sujeito à mesma pena. Se ferir um escravo ou uma escrava, o dono do touro pagará ao dono do escravo 30 ciclos de prata e o touro será apredejado. Tadinho, velho. Né? O touro tá. Por que o touro tinha que matar o touro? Pra quê? Pra pedrejar o touro? Não tinha que fazer nada disso, não. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna, sem lhe deixar o bocal tapado e nela cair um boi ou um jumento, o dono dessa cisterna pagará o valor destas bestas e as bestas serão para ele. Se o boi de um homem encornar o boi do outro e este morder a pontada, vender-se-á o boi vivo e os 2 donos repartirão entre o preço, mas também repartirão igualmente entre o boi morto. Se o dono do boi que deu amarrada sabia que ele de tempos era avezado a isso e não encurralou, dará boi por boi, toda a carne do boi morto será sua. Lei acerca da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e os matar, e 4 ovelhas... Peraí. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e os matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Isso era a lei da época. Se um ladrão for achado arrombando a porta de uma casa ou escavando uma parede para entrar e sendo ferido, morreu da ferida. Aquele que o feriu não será culpado da sua morte. Se ele o matou, o ladrão já de dia cometeu o homicídio, será punido de morte. Se o ladrão não tiver por onde pague o furto, será vendido. Se aquilo que ele roubou se acha ainda vivo por sua causa, quer que seja boi, quer que seja jumento, quer que seja ovelha, restituirá o roubo. Então, por isso que muita gente virava escravo naquela época também, né?
ovinho. Gente, como que pode? Eu fico me perguntando, né? Deus criar um ser que vai errar o tempo todo. Mata os outros, rouba. Qual que é o sentido? Eu queria entender isso também. Eu sei que há um, mas eu não entendi ainda por que a gente tem que vencer muro moral, superficial, que somos parte de um todo, sempre sem isso, enfim, mas assim, provas e expiações. E a gente vem. Porque isso aqui é depois logo da criação, no início dos tempos, tipo assim. E lá o povo já fazia isso? Fica a pergunta. Tudo bem, vou fazer questionações. Né? Porque não era. Tipo assim, sempre entendeu o povo ser mais ruim do que bom? Por quê? Isso aqui veio tipo assim. Nossa! Tá, vamos lá. Se algum homem danificou um campo ou uma vinha, deixando de lá entrar a sua besta no passado que não é seu, dará o melhor que houver no seu campo ou na sua vinha para satisfazer o prejuízo, segundo a avaliação que se fizer dele. Se o fogo, pretendendo em matérias secas, pegou as medas de trigo ou nos feixes que ainda estavam no campo, aquele que acendeu o fogo pagará a perda que ele causou. Se alguém depositar algum dinheiro ou puser em guarda o móvel da casa de seu amigo, dado o caso que o furto é o depositário, e se acha o ladrão, pagará este o dobro. Se não acha o ladrão, será obrigado o dono da casa a apresentar aos deuses e jurar que ele não tomou o que era de seu próximo. Nem da sua parte houve fraude, ou a coisa que fosse um boi, ou fosse um jumento, ou uma ovelha, ou outra qualquer coisa que se perdesse. Os deuses examinarão a causa um do outro. Se eles condenarem o depositário, este pagará o dobro ao senhor do depositário. Aí, ó, de repente ele fala os deuses, e aí demais vem o senhor seu Deus. É muito complicado mesmo esse trem aqui. É porque cada um é escrito por um, né? A gente tem que lembrar. Né? Então, tem muitos. Os deuses que a gente fala, será que são os... são os legados de Deus, né? Porque são... Se algum der a guardar um outro jumento, um boi ou uma ovelha ou qualquer outra coisa, e aquilo que for posto em guarda ou morre ou deteriora, ou é apanhado pelos inimigos que se ninguém o visse, jurará ou guardará diante do juiz que ele não tomou o que não era seu. E o dono estará por esse juramento sem que possa constranger o outro a lhe pagar a perda. Se o que ele tinha em guarda foi furtado, satisfará do seu dono, mas se foi comido por alguma fera, levará o proprietário que ficar de resto sem estar obrigado a dar-lhe mais nada. Se um pedir ao outro emprestado alguma das coisas e ela vier parecer sobre uma lesão ou a morrer em ausência do dono, será o tal obrigado a restituí-la. Se o dono se achou presente ao desastre, não restituirá ao outro a coisa, principalmente se tinha alugado para pagar o uso que fizesse dela. Leis morais e religiosas. Se um enganar uma donzela, ainda que não está ajustada para casar e a corromper, ele a doará mesmo. Ele a adotará e ele mesmo casará com ela. Se o pai da donzela não lhe quiser dar, dará o corruptor ao pai tanto em dinheiro que é que se costuma dar um dote a uma donzela. Tu castigarás de morte aqueles que usarem de sortilégios e encantamentos. Aquele que tiver cópula com uma besta será castigado de morte. Aquele que sacrificar a outros deuses, que não sejam, que só o único e verdadeiro Senhor, será castigado de morte. Não entristecerás e nem afligirás o estrangeiro, porque também vós fostes de estrangeiros na terra do Egito. Olha a xenofobia desde essa época, sendo proibida. Então nem sempre tem coisa ruim aqui não, assim, né? Não é coisa ruim, nem sempre tem coisa ultrapassada não. E o povo não faz, na verdade tem muita coisa aqui que, na verdade, tudo aqui é muito atual. O povo é que não entende, né? Não entristecerás e nem afligirás o estrangeiro, porque também nós fomos estrangeiros no Egito. Não farás mal algum à viúva nem ao órfão. Se vós o ofendestes em qualquer coisa, eles gritarão por mim, e eu ouvirei os seus gritos, e o meu fervor se acenderá contra vós. Eu vos farei morrer ao fio da espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestardes algum dinheiro aos do meu povo, que são pobres entre vós, não vos apertes com o exator inexorável, nem o oprimas com usuras. Se o teu próximo te deu a sua capa em penhor, restituir-lhes antes do sol posto, porque ele não tem outra coisa que cubra o seu corpo, nem com que se agasalhe quando ele dorme. Se ele chamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não falarás mal dos deuses, nem amaldiçoarás os príncipes do teu povo. Não guardarás em pagar os dízimos e as primícias dos teus bens, e tu consagrarás o primogênito dos teus filhos. O mesmo te fará dos teus bois e das tuas ovelhas. Deixá-los-ás em 7 dias com as suas mães, e ao dia 8º oferecermos-ás. Vós sereis uns homens santos e particularmente consagrados ao meu serviço. Não comereis da carne que as bestas tenham provado, mas deitá-las eis aos cães.
Não receberás a palavra da mentira, nem darás a mão ao ímpio para dizer que um falso testemunho é a seu favor. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem em juízo te deixará arrastar do sentimento do maior número para te desviares da verdade. Não terás também compaixão do pobre nos teus juízos. Se encontrares o boi do teu inimigo, Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento que anda desgarrado, leva-los. Se vires o jumento daquele que tem ódio, caído debaixo da carga, não passarás adiante, mas ajudá-los a levantar. Não alongarás a justiça no juízo do pobre, fugirás à mentira, não farás morrer o inocente nem o justo, porque eu aborreço o ímpio. Não aceitarás donativos, porque eles cegam os mesmos sábios e corrompem os juízos dos que eram justos. Não molestarás o peregrino, porque vós sabeis que coisa é ser peregrino, pois também vós fostes na terra do Egito. Semearás a tua terra 6 anos e colherá nelas frutos que ela der, mas no 7º ano não a cultivarás. Deixará-las descansar para que os pobres a que houver no teu povo achem o que comer, ficando o resto para limares no campo. Isso mesmo praticarás tu com a tua vinha e com o teu olival. Trabalharás 6 dias e ao 7º não trabalharás, para que assim descanse o teu boi e o teu jumento, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro tenham algum refrigério. Observai tudo o que vos tenha dito. Não jurareis por nome dos deuses estrangeiros, nem o nome deles se ouça em vossa boca. Leia acerca das festas religiosas. Celebrai-me-eis festas 3 vezes em cada ano. Guardarás a solenidade dos pães asmos. Comerás como eu te mandei pão asmo 7 dias, no mês dos trigos novos, que foi o tempo em que tu saíste do Egito. Não aparecerás em minha presença com as mãos vazias. Celebrarás também a solenidade da ceifa e das primícias dos seus trabalhos, das primícias de tudo que tiver semeado na terra, e a solenidade de fim de ano, quando tiverem escolhidos todos os frutos dos teus campos. Todos os machos virão apresentar-se 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Tá vendo? As festividades vêm em comemoração de agradecimento e isso. Celebrarás também a solenidade das ceifas. Não me oferecerás o sangue da minha vítima, enquanto na sua casa houver fermento. Nem a gordura que me ofereceu na minha solenidade ficará até amanhã. Trarás à casa do Senhor teu Deus primícias dos frutos da terra. Não cozerás cabrito no leite de sua mãe. Promessa de bênção. Eis aí enviarei meu anjo que vá diante de ti, te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Respeita-o e ouve a sua voz e guarda-te, não desprezes, porque ele não te perdoará quando pecares e que ele fale em meu nome. Se tu ouvires a sua voz e fizeres tudo o que te diga, eu serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligem. O meu anjo caminhará diante de ti, e ele te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus. Meu anjo caminhará diante de ti, te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, cananeus, heveus, jubezeus, os quais eu destruirei. Não adotarás os seus deuses, nem lhes darás culto algum. Porque isso nessa época estava rolando muito, na verdade, era culto o paganismo. Tinha o ocultismo da maldade, né? Então aqui ele está falando sobre os cortes na Bíblia, na história mesmo. No Antigo Testamento, vamos ver se aqui já falou, você imagina no próximo. Então aqui já fala sobre os cortes, que não era para oferecer sacrifício de sangue para ele. Frutos da terra. Não imitarás as suas obras, mas destruí-las-ás e as quebrarás as suas estátuas. Servirás ao Senhor teu Deus para que eu abençoe o pão que comeres e a água que beberes, e para que eu lance fora do meio de ti todas as enfermidades. Não haverá na terra mulher infecunda e estéril, e eu encherei o número dos teus dias. Eu farei ir a ti adiante o terror com meu nome, e exterminarei todo o povo em cujas terras entrares, e farei fugir da tua vista todos os teus inimigos. Eu primeiro enviarei vespas, que porão em fugir dos heveus, os cananeus e os heteus, antes que tu entres. Não os lançarei fora diante da tua face dentro de um ano, para que não suceda de ficar a terra reduzida à solidão e multiplicarem-se os animais contra ti. Lançá-los-ei pouco a pouco diante de ti, até que tu cresças e te faças senhor de todo o país. Os limites que te assinarei serão desde o Mar Vermelho até o Mar dos Palestinos, e desde o deserto até o rio. Eu vos entregarei nas mãos os habitantes dessa terra.
e os banirei da vossa vista. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não suceda introduzirem-te a me ofenderes, servindo aos seus deuses, o que certamente será para ti um tropeço. Ratificação da aliança. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu, Araão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel adorareis de longe. Se, ó Moisés, subirá onde está o Senhor, os outros não lhe chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés referir ao povo todas as palavras e todas as ordenações do Senhor, e todo o povo respondeu a uma voz: Nós faremos tudo o que o Senhor disse. Escreveu Moisés todas as ordenações do Senhor, e tendo levantado de manhã, erigiu um altar ao sopé do monte, 12 padrões, conforme era o número de 12 tribos de Israel. E tendo enviado alguns mancebos dentre os filhos de Israel, estes ofereceram holocaustos e imolaram suas vítimas pacíficas, que foram touros. Moisés tomou metade do sangue e lançou uma nas traças, e derramou a outra sobre o altar. Depois pegou no livro onde estava escrito o concerto e leu diante do povo, qual depois de ter ouvido disse: Tudo que o Senhor disse faremos, e em tudo lhe seremos obedientes. E então, tomando o sangue, ele o derramou sobre o povo e diz: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor celebrou convosco, debaixo das condições que eu propus. Parei aqui porque não dá. Logo depois ele vem com... Mas vamos ficando que é confuso. O cara vem aqui e fala sobre aliança que não é, que é pra fazer o trem com fruta, né? Com frutos da terra. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. E aí, de repente, agora, vai fazendo a ratificação da aliança, escreve as ordenações, tendo levantado, ergueu o altar no monte, 12 padrões, conforme o número de 12 tribos, e tendo enviado alguns mancebos entre os filhos de Israel, esses oferecem seus holocaustos e imolaram vítimas pacíficas, que foram touros. Moisés tomou metade do sangue e lançou numas taças, derramou a outra sobre o altar, depois pegou no livro onde estava escrito concerto, leu diante do povo, tudo que o Senhor disse faremos, e em tudo lhe seremos obedientes. Então, tomando o sangue, ele derramou sobre o seu povo. E disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor se lembrou convosco, debaixo das condições que eu vos propus. Eu não compreendi. Na boa. Vou até anotar aqui pra olhar, que era 23 e 24. Porque assim, no 23 ele fala no 24 já vem com esse trem aqui. Aí não é pra fazer, mas ele faz fazendo. Vamos ler, né? Aparição divina a Moisés. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões de Israel, tendo subido, viram o Senhor de Israel e debaixo dos seus pés uma obra feita de safira que se parecia com o céu quando ele está sereno. O Senhor não estendeu a sua mão para ferir os seus príncipes, dos filhos de Israel, que tinham adiantado até ficarem longe do campo. Depois de terem visto a Deus, comeram e beberam. E o Senhor disse a Moisés: Sobe ao alto do monte onde eu estou e ficarás aí. Eu te mandarei umas tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para que instrua neles o povo. Depois levantou Moisés com ele Josué e o seu ministro. E subindo ao monte, Deus disse a Moisés e aos anciãos: Esperai-nos aqui até que nós venhamos, que vós tende convosco Araão e Ur. E se sobreviver a alguma dificuldade, dar-lhes conta dela. Tendo subido Moisés, cobriu a nuvem com o monte. A glória do Senhor descansou sobre o Sinai e cobriu uma nuvem 6 dias. E ao 7º chamou Deus Moisés no meio da escuridade. O que parecia desta glória do Senhor era como fogo ardente no mais alto monte, que se deixava de todos os filhos de Israel. E Moisés, atravessando a nuvem, subiu o monte e ficou 40 dias e 40 noites.